algo que o Senhor colocou no meu coração desde da nossa conferência tem gritado dentro de mim. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Hebreus, capítulo 11. No verso 22. Sabe, eu e você fomos projetados para o profético. E eu vou usar uma expressão chamada design profético. Porque eu e você fomos projetados para uma finalidade. E a palavra vai dizer, lá em Hebreus capítulo 11, no verso 22, que pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Curva a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Pai, no nome de Jesus, então a profecia, o profético já está no nosso meio, porque a tua palavra diz no Salmo 147 que o Senhor dá uma ordem à terra e a sua palavra corre velozmente. Então a profecia ela está correndo velozmente, Senhor, ela já está preparando o nosso futuro. Aliás, o nosso futuro já está preparado porque o Senhor já esteve lá. E nós te louvamos e te bendizemos no nome de Jesus, e você diz, amém. Sabe, amados, pastor Janduí, ele citou algo pela manhã e o meu espírito se estremeceu. E ele repetiu novamente aqui. E eu quero dizer algo para você. Eu e você temos uma palavra profética dentro de nós. E o apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro, no capítulo 1, ele vai dizer que a palavra profética, ela é uma candeia, ela é uma lanterna, ela é um luzeiro, ela é o meio pelo qual vai iluminar o nosso caminho. Então, quando nós entendemos a respeito do que é a palavra profética, nós não vamos mais olhar para aquilo que Deus já colocou dentro de nós, apenas e tão somente como mais uma palavra, mas nós vamos entender que ela é o meio pelo qual vai iluminar o nosso trajeto. Vai iluminar a forma pela qual eu e você vamos caminhar. Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Mas também vai dizer que ela é luz para o meu caminho. Então ela está dizendo, no meu hoje ela é a lâmpada, mas ela também está apontando para o meu futuro. Você entendeu o que eu falei? A palavra está dizendo que a palavra profética dentro de mim, ela vai iluminar aquilo que eu vou percorrer. Agora, eu preciso entender que à medida que eu tenho essa palavra dentro de mim, eu tenho que ter o discernimento correto do que essa palavra vai iluminar. O apóstolo Pedro, ele vai dizer da seguinte forma, tendo assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, ou seja, em inclinar os ouvidos para aquilo que a palavra está dizendo. Ei, você tem que inclinar os seus ouvidos. E ele continua dizendo, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que clareie o dia e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então, o profeta, ou melhor, o apóstolo Pedro está dizendo, eu e você recebemos uma palavra que veio do alto, e essa palavra ela habita no meu espírito e no teu espírito, e ela vai perscrutar os lugares tenebrosos. Ei, aonde há a palavra profética, a luz vai chegar. Aonde eu e você caminhamos através dessa palavra, luz vai chegar. Em Provérbios vai dizer que o nosso espírito é a lâmpada do Senhor. Então, quanto mais luz chega, mais a palavra profética vai iluminando e tirando de dentro de nós aquilo que é treva. Então, se a palavra profética vai trazer para mim e para você entendimento, a palavra profética vai trazer para mim e para você um novo caminhar. Não é à toa que Isaías, no capítulo 46, ele vai dizer que o propósito, o conselho, aquilo que ele estabeleceu permanece para sempre.
Então existe uma profecia na minha vida e na sua vida que ela vai se cumprir. E eu gosto de trazer a ilustração que o propósito de Deus é como uma linha de trem. Então imagina que você está numa estação de trem e ali existe um trilho, vai passar um vagão e você pode viver e comer o melhor dessa terra desde que você entre dentro desse vagão. Então eu entro nesse vagão, eu estou dentro dele e eu vou cumprir o propósito profético daquilo que Deus ele estabeleceu na minha vida e na sua vida. Mas é capaz, é possível que eu e você não usufruemos ou não desfrutemos ou não gozemos de tudo, de todo o potencial de Deus dentro dessa palavra profética. E eu citei para você aqui José. Sabe, a palavra vai dizer lá em Eclesiastes que melhor é o fim do que o começo. José, ele não começou bem. Porque José, quando ele recebe uma visão profética da parte de Deus. E essa visão, no sonho que ele teve, ele se intitulou que aquela visão profética dizia respeito a ele. Mas, a bem da verdade, aquela visão que Deus estava dando era uma visão muito maior, e abrangia algo muito maior. Dizia respeito a um tempo onde ele seria o livramento para Israel. Sabe, a palavra profética que está dentro de você, está dentro de mim, não diz respeito a mim e você. Não me entenda mal a forma como eu vou dizer, mas eu e você só somos o canudinho da Coca-Cola. Eu e você só vamos ser o meio, o mecanismo pelo qual o próprio Deus vai interagir para tocar em outras pessoas. O que eu vou dizer que o plano profético individual vai ter que se conectar no plano soberano de Deus, profético. Por isso que quando nós discernimos aquilo que Deus ele estabeleceu para mim e para você, e nós começamos a caminhar naquilo que Deus estabeleceu para mim e para você, sabe, nós vamos comer o melhor dessa terra. Agora, preste atenção em algo. Quando José ele recebe essa palavra, esse sonho, ele julga que a partir daquele momento ele era o rei da cocada preta. Ele julga que a partir daquele momento os seus irmãos e o seu pai iriam se prostrar diante dele. Mas o que Deus estava estabelecendo para ele era, olha, eu vou te colocar numa posição de governo, eu vou te colocar numa posição de domínio, de tal forma que as pessoas entenderão e reconhecerão a sua autoridade, mas isso será apenas e tão somente um fragmento que eu estou te dando hoje. E porque José entendeu errado a visão que Deus lhe tinha dado, aquilo inflamou o ciúme no coração de seus irmãos. E você conhece a história. Sabe, eu tenho para mim que não era, e aliás não é, porque nós já aprendemos no caráter de Deus, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então Deus ele não precisaria com que José ele fosse lançado como escravo, que ele fosse preso. Sabe, eu imagino que na vontade de Deus, ele poderia ter agido como Salomão agiu. Sabe, Salomão, ele foi levantado agora como rei, e ele está dormindo, e ele vai buscar da presença de Deus, e Deus aparece para ele em sonho. E Deus fala para ele, ei Salomão, pede-me o que você quiser. E ele poderia ter pedido o que ele queria. E ele simplesmente pede para Deus, me dê sabedoria para governar esse povo. Eu imagino que José poderia ter feito essa mesma oração para Deus. Deus, o Senhor me deu essa visão. Eu não tenho o discernimento correto e completo disso que o Senhor está me dando, mas eu saiba de uma coisa, eu preciso de sabedoria para discernir esse sonho, para que eu possa cumprir o meu sentido profético de destino, daquilo que você tem estabelecido para mim. E eu fico a conjecturar comigo que talvez Deus faria de José um homem tão sábio, tão sábio, tão sábio, que os homens viriam a buscá-lo, o Egito viria a buscar, e a tal ponto que Faraó, ele viesse a ter o sonho, e eu ouvisse falar, ei, existe um jovem chamado José, que está lá na terra, ei, chame-o. E aí ele, através de uma sabedoria, ele iria ser o homem como Daniel foi. Sabe, ele não necessariamente ele teria que passar por tudo que ele passou. Você está me seguindo? A Bíblia não narra isso, é uma conjectura minha. Mas eu fico imaginando que a partir do momento que José trouxe para ele, dizendo, rapaz, como eu sou o cara. Olha as minhas vestes são mais coloridas, eu sou melhor que os meus irmãos.
Ele não entendeu, e porque ele não entendeu, isso lhe custou. E eu quero falar com você a respeito disso. Talvez você tenha uma palavra dentro do teu espírito, você tenha uma palavra profética que está gritando dentro de você. E eu amei quando o pastor Janduí falou nessa manhã e repetiu nessa tarde, que talvez o ápice da visão profética dentro de você seja num lugar de desconforto. Porque talvez você tenha que passar por situações onde a adversidade vai fazer aflorar aquilo que está impedindo você de caminhar no caminho profético que Deus destinou para você. Você entendeu o que eu falei? Talvez aquilo que esteja no seu coração é o seu próprio inimigo para que você viva aquilo que Deus estabeleceu para você. Quando José ele recebe aquele sonho, ele conta para os irmãos. E eu fico imaginando nele, na sua imaturidade, tendo dito: vocês não sabem, vocês todos vão se prostrar diante de mim. Eu vou ser maior que vocês. Sabe? E existia um princípio satânico no coração dele, porque na verdade ele se inflamou, ele se colocou numa posição de orgulho e de altivez. Só que sabe de uma coisa, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, ele resiste ao soberbo. Então agora, para que José ele pudesse ocupar a posição de governo, para que o plano profético que Deus tinha estabelecido para o povo de Israel pudesse acontecer, ser implementado através da vida daquele pequeno homem, ele precisaria ser desconstituído. Ele precisaria ser desconstruído. Você está me seguindo? Sabe, é possível você ter uma palavra dentro de você, no teu espírito, e você está questionando a Deus em todo o tempo, dizendo: Deus, por que isso não acontece? Por que isso não acontece? E sabe, Deus só está esperando um posicionamento seu, um posicionamento de arrependimento, um posicionamento onde você vai entender que você é apenas e tão somente uma peça do quebra-cabeça de um plano maior que Deus tem estabelecido. Sabe, anos atrás, em 2016, Deus falou para mim: vai estudar espanhol. E eu falei: para que eu vou estudar espanhol? Eu trabalho numa empresa multinacional. E sabe, eu trabalho numa empresa hoje que ela é multinacional e eu tenho que falar 3 línguas. E por conta disso, depois que eu concluí a escola de ministros, eu fui chamado para pregar numa Assembleia de Deus, lá no Bom Retiro, boliviana. E qual é o idioma que eu fui ministrar? Você entende algo? A resistência do meu coração me impediu de eu viver aquilo que Deus tinha estabelecido para mim naquele tempo. Mas Deus, através daquilo que era a adversidade, veja, eu não estou falando que Deus ele causou a adversidade na vida de José, mas aquilo que lhe era peculiar foi o mecanismo pelo qual Deus fez com que ele caísse na real. O apóstolo Paulo ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, sabe? Ele vai pegar aquela situação adversa e vai fazer com que aquela situação adversa venha lixar, venha ser a parede, que vai fazer com que aquilo que é ruim saia. Provérbios de Salomão vai dizer que o crisol, ele é a crisola prata, ou seja, ela vai tirar aquilo que é a coisa ruim, para que aquilo que é a excelência do Senhor seja manifestada. E muitas vezes você está achando que é o diabo, você está achando que é o capiroto, você está saindo repreendendo, impondo as mãos, levantando, gritando, esperneando, e Deus está falando: ei, se prostra diante de mim, apenas se arrependa para que aquilo que é a excelência do Senhor que está dentro de você se manifeste. Você está me seguindo? Sabe, lá em Atos capítulo 3, no verso 25, tem uma palavra maravilhosa que diz assim: vós sois os filhos dos profetas e da aliança de Deus que estabeleceu com vossos pais. Sabe, eu e você fomos estabelecidos para caminhar numa linhagem profética. Nós somos filhos dos profetas. Eu não estou falando que eu e você somos profetas, mas eu estou dizendo para você que na tua natureza e na minha natureza, nós somos de uma linhagem profética. E porque nós somos de uma linhagem profética, nós temos que respeitar a palavra profética. E porque eu respeito e entendo isso, eu agora vou caminhar de uma forma diferente. Sabe? Em 2007, eu fui orar no meio de uma comunidade. E um determinado pastor foi usado
num nível de profecia que ele narrou todos os anos da minha vida. A tal ponto que quando eu tento adotar alguma postura, na hora o Espírito Santo me lembra, ei, aquela palavra. Porque agora existe um propósito que foi estabelecido na minha vida. E eu creio que você também tem um propósito estabelecido na sua vida. Agora, talvez você esteja conjecturando dentro do teu coração, dizendo, mas, rapaz, as coisas não estão acontecendo. Nós saímos de uma conferência, Voz Profética, e sabe, amados, nós fomos tremendamente abençoados. E uma das coisas que a Vânia trouxe aqui para nós, foi justamente de você interagir com aquilo que é o profético. José, quando ele recebe essa palavra, e eu quero que você vá lá comigo. Em Gênesis capítulo 39. Porque a adversidade que você está vivendo, aquilo que lhe é contrário, é o meio pelo qual, é o mecanismo pelo qual Deus está te preparando para algo maior. Agora, a forma como eu interajo com isso vai ser diferente. Isso não significa dizer que no meio da adversidade Deus não esteja com você. A palavra vai dizer que o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do Senhor, do egípcio. E a palavra ainda vai continuar dizendo, e o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Significa dizer que a boa mão do Senhor está sobre a minha vida e sobre a sua vida, a despeito daquilo que eu e você estejamos passando. Agora, eu preciso entender e enxergar essa adversidade, essa circunstância, de uma forma diferente. E quando eu começo a discernir a respeito do que Deus está fazendo no meio da tempestade, sabe, Jesus estava apenas dormindo. Rapaz, ele estava dormindo. A palavra diz que ele estava deitado num travesseiro. E ele olha e fala assim, geração incrédula, perversa, até quando? Sabe, está na hora de nós nos levantarmos e entendermos que aquilo que Deus ele determinou para mim e para você, eu tenho que me posicionar a respeito. Tiago vai dizer da seguinte forma, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, diga, ação completa. Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, faltantes. Agora imagina você, José, aquele menino, sendo colocado para governar. Como seria o trato dele com os irmãos? Vocês praticaram bullying comigo. Vocês ficavam zombando de mim, mas agora eu mando em vocês. E agora vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. Você acha que ele não faria isso? Mas agora Deus está tratando do caráter dele. Deus está tratando do caráter dele de tal forma, e nós vamos ver mais para frente, mas sabe, quando ele está tratando do caráter dele, Deus não deixa de estender a mão sobre ele. Ele continuava sendo próspero mesmo em meio à adversidade. Pastor, quando o senhor leu de manhã e o senhor falou, eu falei, Deus do céu. Deus está tratando. Deus está forjando coisas no meu caráter e no teu caráter, para que o plano profético dele na minha vida e na sua vida se cumpram. Mas para que ele se cumpra, eu tenho que me submeter, sabendo, eu vou ler de novo, que nós temos que ter isso como alegria, o passar por várias provações, sabe? Olha que está escrito lá em 2 Timóteo 2, ora, numa casa não há somente utensílios de ouro e de prata, também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Ei, José, naquele momento, ele era um vaso para desonra, mas Deus estava tratando do caráter dele de tal forma, para que ele, através do seu arrependimento, na mudança do seu coração, ele pudesse se tornar um vaso de honra para ser usado no Egito.
E nós não estamos entendendo muitas vezes como Deus está interagindo, porque nós ficamos apenas num nível raso, dizendo, bom, Deus é um Deus, de fato, Ele não vai causar nada de ruim. Isso é verdade, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dEle. Mas Ele vai aproveitar a circunstância que você está vivendo para que você seja transformado e de tal forma que você possa subir um degrau a mais. O problema é que muitas vezes nós não estamos vendo esse degrau. E muitas vezes o próprio diabo vai fazer com que umas vendas estejam nos nossos olhos para que a gente não suba esse próximo degrau. Mas deixa eu te falar uma coisa, chegou o tempo em que nós hoje precisamos tirar essa venda e entender, ei Deus, se eu estou passando por essa dificuldade, se eu estou passando por essa circunstância, é porque algo grande vai acontecer. Algo grande vai acontecer, então eu quero agir, eu quero interagir com essa palavra. Sabe, o profeta Abacuque falou, ei, escreve bem grande, para que todo mundo que passar vai lendo. Ei, vai estar escrito grande, vai estar escrito grande, e aquilo vai acontecer, mas não é possível, vai acontecer, é impossível, não tem dinheiro, vai acontecer, Deus vai me mandar, não é possível, mas está escrito, vai acontecer. Agora, se nós não tivermos o aperfeiçoamento, a maturidade, sabe, Deus, Ele não trata com criança. Deus, Ele não trata com criança. Lá em Gálatas vai dizer que se nós não alcançarmos a maturidade, nós não recebemos um avanço. Você acha que Deus, Ele vai confiar um governo e de um povo que Ele estava preservando para a sucessão para um menino? Não. Aleluia. Aleluia. Sabe, amados, nós estamos sendo forjados. Olha lá em 1 Pedro, capítulo 5, no verso 10, diz assim, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ei, a minha leve e momentânea tribulação, ela vai causar para mim 4 efeitos, para que eu possa viver a plenitude da palavra que Deus estabeleceu dentro de mim. O propósito vai ser para que eu e você sejamos aperfeiçoados. O pastor Janduí falou hoje pela manhã, sabe, nós já fomos aperfeiçoados pelo sangue, nós estamos agora, Filipenses 2,12, nós estamos num processo de desenvolvimento da nossa salvação. Nós estamos transformando a nossa mente. Agora nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Amém? Aí ele continua dizendo, mas Ele vai me firmar, Ele vai me fortificar. E porque Ele me fortifica, eu vou ser como uma rocha inabalável. Sabe, não vai ser qualquer coisinha que vai te derrubar. Não vai ser qualquer coisa, porque você tem dentro de você uma palavra, um sim, um amém. Você vai ter isso dentro de você, e você está sendo estruturado. Sabe, o fundamento ele está indo lá embaixo. Eu me lembro, não sei quantos já ouviram essa indignação do pastor Janduí, quando a gente estava construindo aqui, que caminhões e caminhões e caminhões de concreto chegavam aqui, e ele falava, irmão Martins, não é possível, tem tanto concreto aqui descendo, mas aqui existe uma estrutura para suportar. Sabe, talvez eu e você não tenhamos a estrutura hoje para viver a plenitude da palavra que Deus tem estabelecido para mim e para você. Sabe, eu não estou falando que a promessa que Deus fez para você não vai se cumprir. Ela vai se cumprir, mas ela vai se cumprir dentro de um plano onde eu e você vamos tocar na ampliação do reino de Deus. Porque o plano profético de Deus, ele é tocado pela própria escatologia. Ou você acha que o evangelho ele é simplesmente pregado sem ter recursos? Sabe por que Deus ele prospera filhos de Deus? Sabe por que você recebe contratos gordos? Sabe por que você é promovido no seu ambiente de trabalho? Porque Isaías 54 vai dizer, ei, é tempo de alargar as tendas. Só que as tendas somente serão alargadas porque eu e você somos prósperos. E porque nós vamos investir no reino, e investindo no reino, a palavra ela vai sendo corrida, ela vai sendo ampliada, as pessoas vão sendo tocadas. Você sabia disso? Então você tem que orar para que você seja próspero. Porque você sendo próspero, o reino de Deus ele é abrangido. Ele vai tocar em lugares onde, sabe, amados,
Eu não tenho um chamado para os Estados Unidos. O meu pastor tem. Mas eu sei que tem pessoas que investem no chamado dele, para que ele vá e toque outras nações. Agora, o que eu quero é ser próspero, porque eu sendo próspero, eu consigo financiar a viagem dele para ele ir para lá. Você está me seguindo? Agora, imagina se Deus dá para você uma carteira de clientes, onde você fica milionária. O irmão Reagan, ele conta uma história, onde uma determinada mulher, ela frequentava a igreja, e o marido dela era muito rico. E quando o marido morre, essa mulher herda tudo isso. E de repente essa mulher sai da igreja. Sabe, a palavra vai dizer que é melhor um prato de hortaliças do que um boi bem gordo. Nós precisamos entender que o nosso coração está sendo provado, para que aquilo que Deus estabeleceu na minha vida e na sua vida venha a se cumprir. Mas mesmo diante de toda a adversidade, nós vemos José sendo um homem fiel. A palavra vai dizer que Potifar vira para ele e fala: rapaz, você pode fazer o que você quiser aqui dentro da minha casa, só não pode tocar na minha esposa. Na minha esposa está proibido. E aí, desculpa o termo, a patifona vai chegar diante dele, vai querer seduzi-lo, vai querer chegar, jogar aquele 7-1 nele. E ele vira e fala: mulher, você não sabe o que você está fazendo. O meu Senhor, Ele me fez próspero nesse lugar, e eu não vou colocar em desafio, eu não vou colocar em xeque aquilo que o meu Deus Ele tem feito através da minha vida nesse lugar. Eu não vou permitir, não vou dar espaço para que eu perca aquilo que Deus Ele estabeleceu na minha vida aqui dentro. E ele sai correndo. Mas aí você vai falar: rapaz, ele está sendo fiel, está vivendo uma vida de santificação, e mesmo assim agora ele vai para a prisão. Aí talvez você conjecture: bom, então não vale a pena viver uma vida de lealdade e fidelidade diante de Deus. Não vale a pena eu trazer os dízimos à casa do tesouro. Bem, não vale a pena eu viver uma vida de honra. Bem, não vale a pena, porque olha, se eu fazendo tudo isso, a adversidade está batendo na minha porta, imagina então. Só que sabe, ele agora é levado para a prisão. E lá em Gênesis capítulo 39 vai dizer assim, verso 20: e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele era benigno. Você consegue imaginar? Agora ele está na prisão, ele está num lugar mais hostil ainda, e agora Deus é com ele lá dentro. Mas irmão, eu dou o dízimo, eu dou a oferta, eu pego junto com o meu pastor, sabe? Eu vivo uma vida de santificação, de devocional, acordo todo dia, oro 2, 3 horas em línguas, e está acontecendo tudo isso. Ei, José foi agora para a prisão. Agora eu te pergunto, José está lembrando do sonho que ele recebeu? Talvez a única coisa que José estivesse pensando ali: rapaz, que fria que eu fui me enfiar. Porque agora Deus está desconstruindo o caráter. Deus está desconstruindo aquele menino. Porque agora ele está sendo acrisolado. Agora, aquela prova, diz assim lá em Provérbios: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Ele começa a experimentar dentro da prisão aquilo que lhe seria adversidade. Agora o favor de Deus está dentro da prisão. E a Bíblia continua dizendo que ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José. Porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. Ei, presta atenção numa coisa. Eu faço parte do Rema no sistema prisional. Amados, para você entrar no sistema prisional é uma luta. Você praticamente tem que ficar nu. Você tem que deixar tudo. Você não pode entrar com iPad, você não pode entrar com relógio, você não pode entrar. Você entra lá dentro, você passa dentro de um raio-x.
Aí você vai entrar, está dentro de uma clausura. Chegou lá, os presos eles vão entrar, mas só depois que você entrou. Você está lá dentro, os presos estão entrando, tudo algemado. Amados, isso é a realidade do mesmo sistema prisional, amém? Mas sabe de uma coisa? A palavra está correndo velozmente, está tocando o coração deles. E aí, nós estamos lá dentro, de repente, começa a entrar os encarcerados. E nós estamos lá dentro. E agora nós vamos começar a ministrar a palavra. E a palavra está chegando lá dentro. E aí eles começam entre eles a falar coisas. Eu falo, rapaz, o que está acontecendo aqui dentro? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Esse mesmo homem, chamado José, eu vi dentro do CDP 3, tem um detento, onde todos o obedecem. Ele chegou, na última vez que a gente estava ministrando lá antes do batismo, ele se levantou e falou assim, como está o ministro tal? Eu falei, por quê? Ele falou, porque nós temos sentido falta desse ministro vir dar aula para nós aqui. Nós temos orado por ele. E aí ele vira e fala assim, como que ele está? E a gente deu o diagnóstico do ministro. Ele virou e falou assim, é isso. E nós estávamos numa turma com 20 pessoas. Ele vira e fala assim, todo mundo aqui, 3 horas da manhã, todo mundo vai acordar e nós vamos orar pelo ministro tal. E sabe de uma coisa? Essa semana recebi um diagnóstico, esse ministro vai voltar a dar aula. Agora você está entendendo uma coisa? Ele aqui alcançou favor e graça. Esse detento recebeu favor e graça lá dentro. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não tente acelerar processos que Deus ele não estabeleceu para serem acelerados. Porque José estava na prisão. Aí o copeiro e o padeiro, e você conhece a história, tiveram sonho. José vai lá e interpreta aquele sonho. Você vê como que Deus ele fala com José? José, ele anda na linhagem profética e agora ele está dentro de um discernimento. Ei, Moisés, contigo eu falo boca a boca. Arão, Miriam, com vocês eu falo no sonho. Mas você está entendendo isso? E José agora está interpretando o sonho e fala, copeiro, lamento, mas você se lascou. Você vai, mas você, padeiro, você vai estar na presença do rei. E aí vem José e fala assim, padeiro, quando você estiver ali diante de Faraó, lembra de mim. Copeiro, lembre de mim. Lembre de mim. Deus ele não precisava de mais um para servir o rei. Ele precisava de um governador. Não tente antecipar processos que Deus não te chamou para antecipar. Deus deu uma palavra, vai se cumprir. Deus deu a palavra, vai se cumprir. Mas não tente antecipar processos. Não tente antecipar aquilo que Deus estabeleceu. Porque ainda o caráter de José não tinha sido totalmente reconstruído. Gostei da palavra, expressão que o pastor usou, ressignificação. José precisava ser ressignificado. José precisava ser completamente transformado. O coração dele agora precisava entender que não era para ele aquele plano, mas aquele plano era para o povo de Deus. Aquilo que Deus estabeleceu na sua vida é algo muito maior do que você pode estar imaginando. Aquilo que Deus ele estabeleceu para você, dentro do propósito, dentro do seu sentido profético de destino, é muito maior do que você esteja imaginando. É muito maior. Aleluia. Aleluia. Gênesis 40, 14 diz assim, porém lembra-te de mim quando tudo te correr bem e rogo-te que sejas bondoso para comigo. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José. Sabe por quê? Porque não estava no plano de Deus ainda. Mas acontece que Faraó ele tem um sonho. E aí sim, ele é levantado para interpretar aquele sonho. Só que agora José, ele fala da seguinte forma, Faraó, o que você tem que fazer é o seguinte, arranja alguém aqui para vir resolver essa situação. Agora José já não se levanta ele para dizer, ei, eu sou o cara. Agora ele está falando, é necessário que você levante alguém. E aí favor e graça, como diz lá em Provérbios capítulo 3, favor e graça diante de Deus e diante dos homens. Agora José, que já tinha o favor de Deus, agora ele encontra o favor diante de homens. E agora o próprio Faraó fala, ei, esse homem é você.
Essa pessoa que virá a ser o meu segundo é você. Porque agora, Deus olhando para José, está dizendo, você agora já está preparado. Você agora foi desconstruído naquilo que te atrapalhava em você seguir no plano profético que eu tinha estabelecido para você. Agora você pode caminhar e estar em lugares maiores e mais elevados, porque agora eu conheço o teu coração, porque agora eu sei que nada vai contaminar o teu coração. Você está me seguindo? Você entende porque muitas vezes eu e você estamos passando por circunstâncias, por adversidades, porque na verdade, dentro do nosso coração, existem coisas que a palavra profética ainda não trouxe a iluminação, mas quando começa a iluminar isso dentro do teu espírito, ei, você só tem dois caminhos, ou você olha e fala, o famoso não tem nada a ver, ou você vai diante de Deus de joelhos e vai falar, Deus, eu preciso que isso seja transformado na minha vida, porque eu quero que o meu sentido profético de destino se cumpra. Porque eu quero que isso aconteça na minha vida. O problema é que muitas vezes nós estamos com a nossa cerviz dura. Sabe, José tinha 17 anos quando recebeu a visão. E demorou 13 anos para que ele pudesse ser levantado como governador. Ele não precisaria ter passado por tudo isso. Se ele simplesmente tivesse entendido a mensagem que Deus tinha traduzido para ele. Você está entendendo? Seria muito mais rápido, seria muito mais simples. Mas olha que interessante, aquele homem que com 17 anos começa a brincar com os irmãos, dizendo, eu vou mandar em você, Agora ele chega diante dos seus irmãos e diz, agora pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Aqui estava o plano profético de Deus. Deus ele ia enviar José de qualquer forma, meus amados. Ele ia enviar. Só que José não precisava ter passado por tudo aquilo, se ele tivesse simplesmente entendido e discernido de forma correta, ter feito como Salomão, como eu comentei. Sabe, a palavra vai dizer lá em Tiago, pede sabedoria que o Senhor lhe dá gratuitamente para aqueles que pedem. E muitas vezes nós recebemos uma palavra, temos algo dentro do nosso espírito, e a gente já quer sair correndo, e contando e fazendo. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 que não haverá lavoura, nem colheita. Deus me enviou adiante de vós. Ei, presta atenção, agora José tem um entendimento completo da profecia. Agora ele tem um entendimento completo daquilo que Deus tinha para ele como o governador. Ali, Deus tinha mostrado para ele, olha, você vai ser colocado numa posição de autoridade, mas agora eu vou te mostrar, porque agora você tem toda a estrutura, porque você foi fundamentado, você já está firme, você já está fortalecido, agora você tem a estrutura necessária para que você saiba que você foi enviado diante deles para conservar a sucessão na terra e para preservar a vida por um grande livramento. O que Deus tinha estabelecido para José era algo muito grande. Era muito grande. E porque era muito grande, Deus ele não podia entregar algo tão grande para uma criança. Não podia entregar isso para um técnico, precisava entregar isso para um ruios, para um filho maduro, para um filho bem estabelecido. Você está entendendo? Gênesis 45 vai dizer, habitará na terra de Gósen, e estará perto de mim, tu e teus filhos, os filhos de teus filhos, teus rebanhos, teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentareis, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreça tu e tua casa. Ei, deixa eu te falar uma coisa, a palavra profética que Deus tem dentro do teu coração vai servir para a proteção de outros. Você entende porque aquilo que Deus está dando para você, Ele já revelou para você, está no teu espírito. Mas você precisa entender que existe algo maior. E porque existe algo maior, eu não posso simplesmente desprezar
eu preciso entender que isso vai tocar de forma muito mais ampla outras pessoas, outras vidas. Deus está te chamando para um tempo como hoje. Esther, ela estava distraída no palácio do rei. Esther, ela estava lá e estava toda vislumbrada. Aí Mordecai se levanta e fala: ei, mulher, presta atenção numa coisa. Se você acha que esse decreto não vai te tocar, vai te tocar. Só que é o seguinte, foi para um tempo como esse que Deus ele te chamou. E se você não fizer aquilo que Deus chamou, você também vai entrar com todos aqui. Você também vai sofrer as consequências desse decreto. Mas sabe de uma coisa? Deus ele te colocou nesse campo. Deus ele te colocou nessa posição. Deus ele te colocou diante do rei para que você toque em vidas de uma forma diferente. E aí ela simplesmente fala assim: rapaz, é verdade isso que você está falando. Então, todo mundo jejum aqui agora, para que favor e graça diante de Deus e diante dos homens eu consiga alcançar. O que Mordecai estava falando para ela era: olha, os planos do Senhor não podem ser frustrados. Se você não se posicionar como Deus quer que você se posicione, sabe de uma coisa? Ele vai tirar você e coloca outra pessoa, porque o propósito dele vai se cumprir. O propósito dele vai se cumprir, mas ele quer que seja você. Você entendeu o que eu falei? Deus, ele quer que você seja o instrumento de graça e de misericórdia na vida de pessoas. Por isso ele quer que você prospere, por isso ele quer que você avance, por isso ele quer que você desempenhe aquilo que você foi chamado para fazer. E porque você foi chamado para isso. Amados, obrigado, André. Aleluia. Não vos canso de dizer a mesma coisa. Isso é segurança para vós. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, amados, eu quero que você se coloque de pé. E uma das armas que o diabo ele usa é questionar o caráter de Deus. E porque muitas vezes nós não entendemos a forma como Deus age, o diabo coloca simplesmente uma centelha. E nós começamos a questionar: não está acontecendo por conta disso? Eu começo a perscrutar no meu coração onde está o pecado, onde foi que eu pequei, onde foi que eu errei. Já sei, isso aqui foi porque lá atrás eu acabei me envolvendo com fulano, porque eu não fiz tal coisa. E sabe de uma coisa? Na verdade, Deus apenas está forjando em você uma pessoa para que tenha a estrutura necessária, para que você possa experimentar na forma plena aquilo que Deus estabeleceu para você. Amém? Louvor pode subir, curve a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus eu quero te louvar e te bendizer, Senhor. Pai, porque nós temos por motivo de toda alegria o passar por várias provações, Senhor, sabendo que a provação da nossa fé, Senhor, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Pai, obrigado, Senhor, Pai querido Deus, porque isso vai redundar em nós, Senhor, uma ação completa para que sejamos perfeitos e íntegros, Senhor, em nada deficientes. Pai, obrigado porque o Senhor está fazendo uma grande obra em nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor, porque eu creio que nessa noite haverá, Senhor, ativação, Senhor, daquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Pai, no nome de Jesus eu te louvo e te bendigo. E sabe, amados, pela fé, agora José ele entendeu, e aí ele fala: você vai pegar os meus ossos, porque agora ele está olhando para algo maior, a nação de Israel. E sabe, tem uma ministração maravilhosa do nosso pastor, que ele vai falar sobre os ossos de José. Eu recomendo que você assista, para que você entenda que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. E ele não faz com que o teu trabalho seja em vão. Amém? Glória a Deus. Obrigado.